Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. É o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas que passares, não vão te afogar. Passou por Israel, o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. O olho estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai encontrar o hino da vitória. Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Quem encontrou, diga amém. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. No começo da mensagem, você já percebe que Deus tem que usar alguém, boca de alguém, para abençoar você. Amém. Você já percebe que Deus tem que usar a boca de alguém para falar com você, para falar comigo. Amém, pessoal? Aqui Deus
usou a boca do profeta Ageu para falar com o povo. Amém, pessoal? Aí diz assim, olha: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casa o quê? O quê? Enquanto esta casa permanece em ruínas. Eu estava falando hoje, Deus nunca vai habitar numa casa enquanto essa casa permanecer em ruínas. E a gente vai aprender com a palavra nessa noite. A igreja em ruínas. Quando isso acontece? Ageu capítulo 1. A igreja encontra-se em um estado de abandono e descaso. O povo de Israel, olha como é que estava vivendo aqui. O povo de Israel havia deixado de priorizar a reconstrução do templo, preferindo cuidar das suas próprias casas. Por que a igreja estava assim? Amém, pessoal? Falta de prioridade. O povo havia perdido o foco na importância de Deus e de seu santuário. O povo aqui estavam pensando mais nas suas casas do que na casa de Deus. O povo aqui estava pensando primeiro neles do que no santuário. Hoje é diferente, gente, no mundo que a gente está vivendo. Não. Se a gente for trazer para os dias de hoje, de repente eu e você está assim. A gente está se preocupando mais com a gente do que com as coisas de Deus. A gente está pensando mais na nossa vida e priorizando as coisas que é nossa do que as coisas que é de Deus. É a Bíblia que diz, gente. Eu falava lá na porta ali, olha, como é difícil uma pessoa voltar quando ela cai. Por mais que você sofra, permaneça de pé. Amém. Por mais perseguição que você venha enfrentar, sempre peça uma coisa a Deus nas suas orações: Senhor, me dê força. Amém. Porque se o Senhor não me der força, eu não vou suportar. Porque não é fácil a luta, meu irmão. E a Bíblia diz que é impossível uma pessoa que um dia foi iluminada, provou dos dons, não é isso? Se ela cair, é difícil ela voltar. Então, por mais luta, dificuldade que você venha enfrentar, peça sempre força a Deus. Amém. Sempre força a Deus. Senhor, me dê força. Eu falava hoje cedo, veja quantas pessoas que a gente aconselhou aqui nesse lugar. E cadê essas pessoas hoje?
gente que a gente parou para conversar, gente que a gente parou para aconselhar, não quiseram conselho e achava que a gente queria mandar. E hoje não se encontra mais no nosso meio, nem em canto nenhum buscando a Deus. Eu não posso perder a essência. Nós não podemos ser uma casa em ruínas, gente. Você vai entender a palavra. Enquanto a minha casa permanecer em ruínas, Deus não vai habitar. Deus não vai habitar. É a palavra de Deus que fala isso. Deus só pode habitar numa casa quando essa casa for edificada, levantada. E quando vai acontecer isso? Quando eu passo a priorizar as coisas de Deus primeiro. Amém, pessoal? Quando eu passar a priorizar as coisas de Deus primeiro, tudo vai dar certo para mim. Glória a Deus. Amém, pessoal? Eu fiz uma pergunta de manhã. Quem veio primeiro, foi Jesus ou João? Quem veio primeiro, foi Jesus ou João? Quem veio primeiro, foi Jesus ou foi João? Quem falou João? Quem falou João acertou. A senhora veio de manhã, a senhora viu. Quem veio primeiro foi João. Mas quem existiu antes de João? Jesus. Mas Jesus veio em uma missão. E era preciso ele ser batizado por quem? Por João. Quem nasceu primeiro, Jesus ou João? João. Imagina você, Jesus se aproximando, João já estava batizando as pessoas, e João chegou a dizer assim: eu não sou digno nem de amarrar a sandália. Jesus podia muito bem dizer assim: não, você não vai me batizar não. Todo aquele que não está pronto a se submeter à autoridade constituída por Deus, cai. Quem é maior, Jesus ou João? Nesse caso, Jesus fez o quê? Se submeteu à autoridade de João. Você está entendendo agora? Todo aquele que não está pronto a submeter-se à autoridade constituída por Deus, não demora muito. Às vezes Deus está usando a boca. Deus usou a palavra por intermédio de quem? Do profeta Ageu. Deus tem que usar alguém, gente. Deus tem que usar a boca de alguém, gente. Eu falava cedo, quando João teve a visão, e Deus ali, em espírito ali, foi passando para ele que ele ia escrever as cartas, as 7 cartas, para as 7 igrejas, para os 7 anjos da igreja. Aí eu entendo que a palavra, antes de chegar a você, tem que passar pelo anjo. Você está entendendo? A palavra para chegar à igreja tem que passar pelo anjo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Amém, pessoal? Antes de chegar na igreja, o anjo recebe. O anjo recebe de Deus e passa para o povo. Você está entendendo, gente? Aí diz mais assim, vamos ler. Olha o que diz. Versículo 5. Ora, pois,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para o quê? Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pôr em saquitel furado. Amém, pessoal? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Você está entendendo agora? Primeira palavra diz assim: considerai o vosso passado. Está falando do presente? Do futuro? Está falando? Você sabe como você era com Deus? Como você começou, o amor que de repente você diz assim: bispo, eu tinha um amor tão grande. E o tempo foi passando e de repente o amor foi acabando. Aquele desejo de servir, aquele desejo de buscar, de agradar, de andar com Deus, de estar com Deus. Você sabe disso, gente. É eu, você, todos nós. Amém. Antes da palavra chegar a você, chegou para mim primeiro. Amém, pessoal? E isso aqui é para mim também. Será que eu continuo mesmo? Será que eu não mudei nesse tempo? Será que eu continuo priorizando as coisas de Deus? Será que as coisas de Deus, do meu Senhor, são prioridades para mim? Ou eu, com o passar do tempo, fui deixando para trás as coisas de Deus e fui priorizando primeiro eu, a minha vida? Eu acredito que existe um livro no céu, e esse grande livro é o grande livro das obras, das boas obras. E tudo ali é notado. Amém, pessoal? Glória a Deus. Está aqui. É a palavra de Deus. Gente, Jesus está voltando. E se a igreja não despertar, a igreja vai ficar. Sabe o que o diabo vai fazer agora? É jogar um contra o outro. Ele quer a igreja unida ou a igreja dividida? Dividida. Ele vai fazer de tudo para você perder a salvação. De tudo. De tudo. Ontem mesmo saiu um pastor, eu fiquei sabendo ontem. Saiu, mas eu sabia, eu falei para o irmão dele, falei assim: pode se preparar que vai sair. Quando uma pessoa começa a discordar com as coisas do altar de Deus, pode ter certeza que já está corrompida. Quando você começa a olhar para as coisas de Deus com malícia, meu Deus do céu, isso já é um passo, é o primeiro passo para a pessoa sair da igreja. Quando ela começa a discordar com as coisas do altar. Deus está falando com ela e ela não concorda com nada, discorda das coisas. Está aqui. Enquanto a minha vida estiver em ruína, Deus não vai se agradar de mim. Enquanto eu pensar em mim primeiro e não pensar nas coisas dele, Deus não vai se agradar de mim, nem de você. Ah, bispo, mas Deus sempre está abrindo uma portinha aqui, uma coisa está acontecendo ali. Ei, meu irmão. Mas a maior riqueza, se você não tiver cuidado, você pode perder. O que adianta você ter uma porta de emprego aqui e perder o maior tesouro que é o céu? Hã? Não é verdade, gente? Está aqui, gente. Prioriza as coisas de Deus.
eu aconselho você, diante da palavra de Deus, não seja duro de coração, não fique retrucando, não queira questionar com Deus, porque isso não vai dar certo. A palavra é para mim e para você. Enquanto a gente permanecer assim, Deus não pode habitar em mim. Está aqui, gente. Vamos ler de novo. Vamos ler. Está aqui, olha. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, tende semeado muito e recolhido pouco. Comei, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Tem gente que recebe tanto dinheiro e não sabe para onde vai. Ou é mentira? Está aqui a palavra de Deus, meu irmão. Tem gente que diz assim, meu Deus do céu, entrou aqui X ontem e hoje já não tenho nada. Eu plantei muito, mas colhi pouco. Está aqui. Amém, pessoal? Aí diz assim o Senhor. Assim diz o Senhor, versículo 7. Considerai o vosso passado. Subi aonde? Ao monte. Trazei madeira e edificai a casa. Edificar é o quê? Construir, levantar. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruína. Amém, pessoal? Por causa da minha casa que permanece em ruína. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Aí diz assim, olha. Fiz vinha seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Mas por quê? Porque ele diz, a minha casa permanece em ruína. Aí quando o povo atendeu, amém, pessoal, ao Senhor, aí tudo mudou. Então Zorobabel, filho de Salatiel, versículo 12, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz de quem? Do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Quem mandou Ageu falar? O Senhor. Está vendo que não é o bispo de Jalma? É o Senhor que mandou falar? Ageu está morto, meu irmão. Amém, pessoal? Ageu já morreu. Deus tem que usar a boca de alguém para chegar a você e comunicar a você. Amém, pessoal? Quem já ouviu, até você mesmo, disse assim, Deus não está falando comigo. Diante de tudo que eu estou passando, Deus não está falando comigo. Deus está falando com você. Você sabia que privilégio, olha o privilégio que você tem.
Deus está falando contigo agora. Mas como você está vendo Deus? Não, Deus está falando com você por boca de homem. Deus está falando com você por boca de homem. Isso é um privilégio, gente. Se você parar para pensar, Deus teve que usar a boca de Ageu para falar para o povo: olha, enquanto vocês estiverem assim, Deus não vai abençoar vocês. Enquanto a casa permanecer em ruínas, Deus não vai se agradar. Deus está falando com a gente, meu irmão. Olha como Deus se preocupa com você, comigo. Amém, pessoal? Aí diz mais assim, olha o que diz. Vamos ler. Versículo, continuação Aí diz assim, olha. Atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou, diga, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zoradaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Eles entenderam. Amém, pessoal? Deus despertou o espírito de Zorobabel. Deus despertou o espírito de Josué. Amém, pessoal? Deus despertou o espírito de todo o povo. Sabe que a gente tem que falar nas orações? Deus desperta, Senhor, meu espírito. Desperta, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu não posso parar, é tudo que o diabo quer. Eu estou falando para você, gente. É tudo que Satanás quer que você pare. Parou, meu irmão, você em treva. Quer ver você parar de caminhar na presença de Deus? É quando você para de lutar. Hoje eu entendo, meu pai tem quase 80 anos. E eu falo: pai, fica em casa, não adianta o senhor ir para a padaria para me ajudar. O senhor já está com 80 anos. Sabe o que ele diz? Meu filho, se eu parar, eu entrego. 80 anos, ele começou a trabalhar com 8 anos de idade. Ele disse: se eu parar e ficar em casa, acabou-se. Eu fico entrevado. Assim é a gente, meu irmão. Na vida espiritual, nessa sua caminhada, nossa caminhada com Cristo. Se você parar, acabou-se. Acabou. Você fica entrevada, trava tudo. Você não dá um passo para ali. Ó. E parou de trabalhar, para de receber. É verdade ou não é? Parou de trabalhar, esqueça. Por mais que você sofra, permaneça firme com Deus. Por mais perseguição que você sofra, permaneça com Deus, peça força a Deus. Nas suas orações: Senhor, desperta o meu espírito, desperta. Eu não posso dormir, eu não posso. Desperta o meu espírito, desperta, Senhor. Amém, pessoal? Tem gente se acabando, gente. Tem gente desistindo. Pessoas jogando fora aquilo que Deus deu para ela.
Você já parou para pensar a respeito do chamado? Você sabia por que Deus te chamou? Porque Ele quer, através de você, salvar vidas. Ele quer usar você, usar a tua boca para resgatar pessoas lá fora. Você pensa que eu fico feliz quando sai um pastor da obra? Eu fico feliz não, gente. É menos um soldado. Quem ganha força é o diabo, é o inferno. Você acha que eu fico feliz quando o obreiro sai? Não fico feliz. É menos um soldado. Amém, pessoal? Luta você vai ter, vai enfrentar. Na obra ou sem estar na obra, você vai passar por luta. É verdade. E se é para passar por luta, eu prefiro estar na obra. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, pessoal? Acabou. Glória a Deus. Aí às vezes a pessoa não pensa, aí põe em risco a vida dela, a vida da família, Verdade. por causa de uma atitude errada, põe tudo a perder. Por causa do cabeça, todo o corpo sofre. Não é verdade? Todo o corpo sofre. Sabe o que Deus falou para mim? Eu estava falando lá fora, não foi, dona? Na madrugada, na vigília, Deus falou, abra a igreja. Eu falei, oxe, abrir igreja? Mas abrir igreja para colocar o quê? Quem vai ficar? Abra a igreja. Eu disse, eu vou abrir igreja para quem? Vai ficar? Quem vai ficar na igreja? Sabe por quê, gente? Eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus te chama, Deus se responsabiliza. Amém. Eu nunca falei não para Deus assim, em termos de viajar. Se Deus disser assim, você vai viajar de novo, eis-me aqui. Amém. Nunca. Minha esposa sabe disso. Nunca falei, a igreja que eu fui é ruim, a igreja é aquela igreja não sei o quê. Nunca. Eu nunca acreditei nisso, igreja ruim. Não. Sabe por quê? Porque quem está te mandando para lá é quem? Então, se Deus está te mandando para lá, é porque Ele tem condição de abençoar aquele lugar. É verdade ou não é? Verdade. E é isso que eu tenho falado. Amém, pessoal? Está aqui os obreiros, a missionária, o pastor Rafa, eu já falei para o pastor Rafa também. Se Deus te mandar, vá. Vá. Sabe por quê? Sabe o que eu digo para minha mamãe? Porque, queira ou não, a gente pensa na família. Pensa. Eu não vou dizer que ninguém pensa, eu pensei. 25 anos eu passei perto da minha mamãe. Mas um dia eu falei para minha mãe, quando Deus falou assim, você vai lá para Mato Grosso do Sul. Eu cheguei lá, passei e falei, mãe, eu estou indo agora para longe. Se eu não ver a senhora aqui, eu vou ver na glória. Amém. Sabe por quê? Porque antes da minha mãe existir, quem me chamou já existia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E já vão 33 anos. Glória a Deus. E se for para dizer assim, vai para tal lugar, eu vou para tal lugar. Nunca, não vou. Sabe por quê? Eu disse para minha mãe, se a senhora quiser voltar para Recife, a senhora volta. Porque se Deus me mandar abrir em lugar distante, eu vou abrir. Amém. Amém. Sabe por quê, gente? É a coisa mais prazerosa que tem a servir a Deus. Aleluia. Já chorei muito aqui, ó. Mas também fui muito honrado por Deus aqui. Chorei muito aqui, ó.
mas também cantei muitos louvores aqui em cima, Glória a Deus. em agradecimento ao meu Deus pela vitória que Ele me deu. Amém. Então, por mais difícil que esteja para você, peça para Deus força para você continuar. Sabe por quê, gente? De agora para frente, se você não se firmar com Cristo, as coisas, a tendência é piorar. A tendência é se fechar, seu Valdeci. A tendência agora é as coisas o quê? Ficarem difíceis. Amém, pessoal? Hoje o tempo está passando, meu irmão, está difícil pregar o Evangelho de Jesus. Amém, pessoal? Amém. E se a gente não pegar firme, tá aí. A turma está falando de uma pandemia. A pandemia agora, o Covid, né? Está vindo um agora, que a turma está falando, que é pior do que o Covid. Se a igreja não estiver preparada. Amém. Glória a Deus. O que é que a gente está priorizando, hein, gente? O que é que a gente está priorizando? Tudo vai ficar, gente. Não adianta correr para conquistar nada, não. A gente tem que correr para conquistar o reino do céu. Amém. Glória a Deus. Não adianta, não, gente. Já foi o tempo de você... eu vou lutar para ter riqueza, eu vou lutar para ter isso ou aquilo outro. Não, a gente tem que lutar para permanecer com Deus, para ser salvo, gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. As outras coisas Ele vai acrescentar, vai te dar. Se for para você ter, você vai ter. Amém. Mas vamos priorizar a casa do Senhor. Amém. As coisas de Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal? Amém. Aí você vai ver que ele diz assim, subi o monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado nela. Glória a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem entendeu? Em nome de Jesus. Fica de pé, igreja. Em nome de Jesus Cristo.